Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, hoje a gente dá sequência no capítulo 17, Mudança de Caligrafia. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é uma mudança de caligrafia segundo os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito e algumas vezes é idêntica com a que tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que disso se podem tirar quanto à identidade. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médiuns puramente intuitivos. Tendo em vista que a mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, tendo em vista que, neste caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiuns mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade, não sendo a mudança uma contradição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela se prende a uma aptidão especial da qual os médiuns, os mais mecânicos, não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão sob o nome de médiuns polígrafos. Gente, vale aqui uma pequena reflexão, né? Hoje em dia, a garotada que a gente forma na escola escreve muito, muito mal. Por mais que os professores falam, não, mas treina a letra, né? Por causa de uma burocracia de não ter mais o desenvolvimento de caligrafia nas escolas, né? Por causa de um movimento assim bastante errôneo, né? Que eu acredito, as crianças não treinam a escrever. E o pior, né? Com o mundo digital, elas só sabem digitar. Digitar. Imagina quando se tiver que receber uma psicografia desse povo, meu Deus. Brincadeiras à parte. Perda e suspensão da mediunidade. A faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. Primeiro, os médiuns podem perder sua faculdade? Resposta: isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade, mas frequentemente também isso não é senão uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. 2. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? Resposta: de qualquer faculdade que o médium esteja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. Terceiro, qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? Resposta: o uso que ele fez da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos, quando se recusa a transmitir nossa palavra ou nossos fatos aos encarnados que os pedem ou que têm necessidade de ver para os convencerem. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, e ainda menos para servir
à sua ambição, mas para seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Seu espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, retira-se para procurar um protegido mais digno. 4. O espírito que se retira não pode ser substituído e, neste caso, não se compreenderia a suspensão da faculdade? Resposta. Não faltam espíritos ansiosos por se comunicarem e que estão prontos para substituírem os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que deixa o médium, pode muito bem não abandoná-lo, senão momentaneamente privá-lo por certo tempo de qualquer comunicação, a fim de servir-lhe de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que dela não deve se envaidecer. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não teria intermitência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha. Algumas vezes, a solicitude do espírito para com o médium, com o qual se afeiçoa, quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário, e nesse caso não permite aos espíritos que substituam. 5. Vêem-se, entretanto, médiuns muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso e estão muito contrariados com interrupções das quais não compreendem o objetivo. É o fim de pôr sua previdência à prova e julgar sua perseverança. Por isso, os espíritos não assinalam, em geral, nenhum termo à sua suspensão. Querem ver se o médium se aborrecerá. Frequentemente é também para dar-lhe tempo de meditar as instruções que lhe deram. E é nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritos verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que não são, na realidade, senão amadores em comunicações. 6. É necessário, neste caso, que o médium continue suas tentativas para escrever? Seu espírito lhe aconselha sim, se lhe manda abster-se, deve fazê-lo. Haveria um meio de abreviar essa prova? Essa é a 7ª questão. Resposta. A resignação e a prece. De resto, basta fazer cada dia uma tentativa de alguns minutos, porque seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo que assegurar se a faculdade está recuperada. 8. A suspensão não indica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? De nenhum modo. O médium está, então, na posição de uma pessoa que perdeu momentaneamente a visão e, por isso, não estaria menos cercada de seus amigos, embora não possa vê-los. O médium pode, pois, e mesmo deve, continuar a entreter-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e estar persuadido de que é por eles ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos, não pode privar das comunicações morais. 9. Assim, a interrupção da faculdade medianímica não implica sempre numa censura por parte dos espíritos? Resposta. Não, sem dúvida. Uma vez que pode ser uma prova de benevolência. 10. Por que meio se pode reconhecer uma censura nessa interrupção? Resposta. Que o médium interrogue sua consciência e que se pergunte sobre o uso que faz da sua faculdade, o bem que dela resulta para os outros, o proveito que o retirou dos conselhos
que lhe foram dados e terá a resposta. 11. O médium que não pode escrever, não pode recorrer a outro médium? Resposta. Isso depende da causa da interrupção. Esta tem frequentemente por motivo de deixar-vos algum tempo sem comunicações, depois de haver vos dado conselhos, a fim de que não vos habitueis a nada fazer por senão nós. Nesse caso, não teria melhor resultado servindo-se de outro médium. E tem ainda um objetivo, que é o de vos provar que os espíritos são livres e que não depende de vós fazê-los caminhar ao seu bem prazer, ao seu bel prazer. É também por esta razão que aqueles que não são médiums não têm todas as comunicações que desejam. Nota: há com efeito a observar que aqueles que recorrem a um terreiro para as comunicações, não obstante a qualidade do médium, não obtêm frequentemente nada de satisfatório, enquanto que em outras oportunidades as respostas são muito explícitas. Isso depende, de tal modo, da vontade do espírito, que se nada adianta mudar de médium. Os próprios espíritos parecem, a esse respeito, posicionar-se de acordo, porque o que não se obtém de um, de outro não se obterá melhor. É preciso se guardar, então, de insistir e de se impacientar, se não se quer ser um joguete dos espíritos mentirosos, que responderão a quem o deseja a toda a força. E os bons espíritos os deixarão fazê-lo para punirem sua insistência. 12. Com qual finalidade a providência dotou certos indivíduos da mediunidade de uma maneira especial? Resposta. É uma missão da qual estão encarregados e que os torna felizes. São os intérpretes entre os espíritos e os homens. 13. Entretanto, há médiuns que não empregam sua faculdade senão com repugnância? Resposta. São médiuns imperfeitos, que não conhecem o valor do favor que lhes é concedido. 14. Se é uma missão, como ocorre que não seja o privilégio de homens de bem, e que essa faculdade seja dada a pessoas que não merecem nenhuma estima e que podem dela abusar? Resposta. Ela lhes é dada porque têm dela necessidade para sua própria melhoria e para que estejam em condições de receber bons esclarecimentos. Se disso não se aproveitam, sofrerão as consequências. Jesus não dava, de preferência, sua palavra aos pecadores, dizendo que é preciso dar àqueles que não têm. Tá vendo? 15. As pessoas que têm um grande desejo de escrever como médiums e que não podem triunfar porque disso concluir alguma coisa contra elas mesmas no que toca à benevolência dos espíritos a seu respeito? Resposta: não, porque Deus pode lhes haver recusado essa faculdade, como pode lhes ter recusado o dom da poesia ou da música, mas, se não gozam desse favor, podem gozar de outros. E 16. Como um homem pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem por outros médiuns, os meios para receber esse ensinamento direto? Resposta. Não tem os livros, como o cristão tem o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, o cristão não tem necessidade de ter ouvido as palavras saírem da sua boca. Bom, então isso aqui é o nosso capítulo 17, bastante interessante, bastante instrutivo. Se você quiser desenvolver a sua mediunidade, procure por uma escola para isso. Que escola é essa? Um centro espírita. Por quê? Não é?
porque lá você estará sendo assistido pelos espíritos da casa que estão ali justamente para esse trabalho, né? Uma vez que você faça isso de livre e espontaneamente, né, por a vontade, sem ter certeza desse amparo de uma egrégora de espíritos para poder te ajudar, você corre o risco de ser assediado por espíritos malfeitores e você não os conseguir identificar, né? Então, portanto, criar um problema para você. E além do mais, tem outra coisa importante. Você vê nessa leitura que nós fizemos aqui, que o mais importante por trás de tudo isso é a moralização do médium para poder desenvolver essa capacidade. Ou seja, ter em si que aquilo não é uma faculdade para uso pessoal. Aquilo é para um progresso, né, da sua evolução como espírito. Tudo aquilo que ele escrever, né, na condição de médium psicógrafo, ele vai estar trazendo a mensagem de outros espíritos, certo? Então ele vai estar trazendo alguma coisa para os outros, pode ser para ele também, mas vai trazendo uma mensagem para os outros, que deve ser o que? Comunicada. Ou ele escreve um livro, ou ele publica, né? Se você pega e psicografa uma história, você pode fazer, você pode levar a FEB, né, Federação Espírita Brasileira, e, né, e dar a eles a oportunidade de observar toda a história que foi psicografada para que eles possam dar o aval de que aquilo realmente veio dos espíritos ou foi alguma coisa que veio da sua cabeça, né? E aí, portanto, transformar aquilo, né, dar o aval para que aquilo seja editado. Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, ou se você não gostou do vídeo, deixa seu like, né? Compartilha na sua rede social. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Nós já estamos no capítulo 17, portanto estamos basicamente no meio deste livro. Então rapidamente este livro se acaba e aí então virá outro, provavelmente a Gênese, né? Mas aí a gente vai fazendo os nossos estudos. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor, quem gosta é o obsessor, se livra da